Gente, bom dia. Eu não sei qual é o cardápio do almoço, mas da janta eu já sei, é peixe. Tem gente pescando. Bom, eu quero dizer assim, então vou me apresentar. Eu recebi ano passado meu primeiro título de doutor, então eu sou doutor em comercialização esquizofrênica, título concedido pelas faculdades mentais, que é daquele mesmo grupo que organiza o empreendimento de São Paulo das doidas. Então eles montaram uma faculdade para dar aula lá, tem que ser doutor, então tem um teste para você ser doutor. Então eu recebi ano passado meu primeiro título de doutor em comercialização esquizofrênica. E já recebi o segundo, que aí eles pediram para fazer um outro curso com eles, que era de cuidado. Então eu sou também doutor em cuidados do mundo doido pelos esquizofrênicos. Esses são os títulos que eles vêm nos dando. Então para dar aula nas faculdades mentais lá, tem que ter recebido o título de doutor, né? Bom, o que é, antes de tudo, a gente ressignificar a palavra economia solidária para depois entrar no que é de fato o Fórum Brasileiro. Bom, para nós, o que ressignifica o conceito é que economia e ecologia sempre caminharam juntas, uma como estudo, outra como cuidado da casa, né? Cuidar da casa. Então, portanto, essa economia solidária, já pode dizer que, do ponto de vista da nossa sociedade patriarcal, é uma economia matriarcal, porque é do cuidado que a gente está falando. Então, começa por aí, é o primeiro, digamos assim, é o nosso primeiro pepino a resolver, porque é ressignificar uma coisa assim. Então, cuidar da casa é sobre tudo isso, para nós significa economia solidária, e a partir daí a gente vai construir toda uma outra lógica, uma outra percepção do mundo. O Fórum Brasileiro, ele, ao mesmo tempo, é muito novo, enquanto movimento, né? Ele vai se constituir, receber esse nome em 2003, mas ele é herdeiro de uma série histórica de construções. Nós somos herdeiros das ligas camponesas, do debate de cooperativismo presente na liga camponesa. Nós inventamos o debate de cooperativismo, né? Nós herdamos. Então, eu sempre digo que o Fórum Brasileiro tem 4 origens, e essas origens também se dividem, né? Os empreendimentos de economia solidária, são os atores principais desse movimento. O que é um empreendimento de economia solidária? É um empreendimento suprafamiliar, porque ser solidário entre família é fácil, às vezes nem tanto, né? Mas a gente sabe, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de cobrar uma dívida do irmão, de cobrar, quer dizer, então, para nós, o empreendimento econômico solidário, ele é suprafamiliar, ele é autogestionário, ou seja, não tem quem manda e quem obedece. Inclusive, o nosso selo, que deve esse ano começar a rodar nos empreendimentos da economia solidária, vai trazer o seguinte dizer: produzido sem patrão. Esse é o nosso princípio. Não há distinção entre quem pensa e quem executa o trabalho, e isso nos remete lá ao início da Revolução Industrial. O Adam Smith propõe uma educação para o mercado de trabalho, exatamente reforçando e dividindo isso. Olha, tem quem pensa e tem quem executa. Então, o trabalhador não precisa ser, e a trabalhadora não precisam ser educados para pensar. Eles podem ser educados para reproduzir. Então, ele é coletivo, suprafamiliar, autogestionário, né? E pratica em todos os seus âmbitos a democracia interna e distribui de forma igualitária os resultados do seu trabalho. Em alguns dos nossos empreendimentos ainda não, principalmente naqueles que são nós temos cooperativas com 800, na economia cidade a gente vai do artesanato ao vagão de trem, porque nós temos as empresas recuperadas, né? São cooperativas com 500, 400 metalúrgicos. E você, logo que você assume uma metalúrgica, você não consegue implantar a igualdade salarial, porque senão você não tem um engenheiro na planta da fábrica para trabalhar. Você tem que ir escalonando às vezes, e com o tempo as pessoas vão percebendo que o trabalho deva ser remunerado da forma igualitária pela hora, né? Quer dizer, se eu trabalho 20 horas, eu recebo por 20 horas, se eu trabalho 40, eu recebo por 40, pois o valor da hora tende a caminhar na mesma direção. Ou a remuneração do produto, no caso, nossas cooperativas agrícolas, nossas associações hoje, né? Então, isso para nós é um empreendimento econômico solidário, e esse é um dos segmentos que formam o Fórum Brasileiro. Esses empreendimentos, como eu estava dizendo, eles têm normalmente 4 origens. Uma origem das comunidades eclesiais de base, da discussão da igreja, que foi um pouco o foco de resistência durante a ditadura militar, né? E esse foco e essa origem tem um pouco pela década de 60 na educação popular. Então a gente, muito na década de 80 e 90, trabalhamos muito com o conceito de economia popular, e ainda trabalhamos. A diferença é que a economia popular, nós ainda admitimos, por exemplo, trabalhar com empreendimentos
individuais, não precisam ser coletivos, mas para a economia solidária devem ser coletivos. Então, esse que tem uma origem mais que nós chamamos de origem na igreja, um outro grupo de empreendimentos tem origem na articulação sindical, ou do sindicalismo rural, ou do sindicalismo urbano, porque a CUT, ela tem a agência de desenvolvimento solidário, isso em, deixa eu lembrar aqui, que ano 89, não, 90, foi a primeira missão da CUT. A Espanha conheceu o Complexo Mondragón, que é uma cooperativa imensa na Espanha, que hoje é internacional, essa cooperativa, e é quando o professor Paul Singer começa então a introduzir nos debates da economia brasileira uma outra possibilidade de economia. Então, que a gente começa a discutir, aí que a gente traz inclusive o termo economia solidária. Então, isso vem um pouco dessa ação da CUT, e esse termo vai fixar mesmo já então, em 2000, acho que uma das últimas caravanas lá com a central italiana, e a gente também tem toda uma tradição francesa também que nos influenciou muito, que a França chegou a ter o Ministério da Economia Solidária, né? Em determinado momento, compreendendo essa economia como uma outra construção. Então, essa tem a origem sindical, tem a cidade, a origem na igreja, tem a origem, que a gente tem dito, que é um pouco a origem das universidades, o debate universitário, das incubadoras, né? Hoje nós somos 80 incubadoras em universidades espalhadas pelo Brasil, né? Aqui, por exemplo, na UNB tem uma incubadora, e terça-feira eu volto de novo aqui, inclusive para conversar com o pessoal da incubadora. A gente tem uma rede no Centro-Oeste que se articula e conversa sobre isso, né? Então, tem essa origem também na universidade, em que professores pensam na possibilidade de trabalhar junto à comunidade, na ideia de romper os muros e de pensar uma outra economia. E tem a quarta, que aí hoje me parece ser a mais numerosa, que é a origem dos próprios trabalhadores e trabalhadoras que se unem, ora para enfrentar o desemprego, ora para enfrentar o ataque do adversário. Por exemplo, no campo, para enfrentar a questão do agronegócio. Se unem porque juntos podem comprar mais barato o veneno. Apesar que nós praticamos a agroecologia, não é esse, mas aceitamos os empreendimentos em transição. Então, há essas quatro origens que são importantes para nós.